Olá, pessoas! Mais um vídeo do Sessão 7 e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um vocabulário que nós entendemos, mas muitas pessoas não sabem muito bem, né, Fê? É isso aí, às vezes as pessoas ouvem certos termos em rodas de conversa ou em grupos de internet e as pessoas ficam meio perdidas sem saber o que exatamente aquilo quer dizer. Pode parecer óbvio pra gente, mas não é óbvio pra todo mundo, por isso que a gente veio aqui falar um pouco sobre o vocabulário nerd, /geek, /cinéfilo, de cultura pop, pra você entender direitinho as conversas aí e não precisar passar vergonha fazendo de conta que tá concordando, que tá entendendo e de repente você não tá entendendo nada, né? Mas depois da nossa vinheta. E voltando, vamos lá. Você já encontrou algum amigo seu que chega todo feliz, cara, e chega pra você e fala: meu, você viu aquele plot twist daquele filme? Aí você, tipo, meio que concorda, tipo, mas não sabe o que é plot twist? Nós vamos falar pra você, seus problemas acabaram. Então vamos começar pela primeira palavra. Aí, aquele seu amigo chega e fala: e aí, assistiu a season inteira? O que é season, Fê? E aí, o que acontece que é muito natural é que muitos desses termos que são usados, eles são termos estrangeiros, ou seja, a maioria dessas coisas vem do inglês. Então, o pessoal não traduz e acaba ficando por isso mesmo. Season nada mais é do que a temporada de uma série. Exatamente. Ou seja, o pessoal pode falar first season, second season. É a primeira temporada, segunda temporada. Season, então, não é nada mais nem nada menos do que temporada. Quando aquele seu amigo chega e fala: viu season finale? Então já tá mais ou menos meio que ligado o que é, né, Fê? Season finale, então, é o final da temporada, é o último episódio daquela temporada. E o series finale é o último episódio da série, ou seja, quando a série acaba. Então, amiguinhos, ó, muito bem. E o que é spin-off? Fala aí, Fê, o que é? Spin-off não é nada mais nem nada menos do que um derivado. Eu vou ser sucinto aqui no exemplo que eu vou dar. Rogue One, uma história Star Wars, ela é um spin-off de Star Wars. Ou seja, ela é um derivado da trilogia clássica ou da cronologia total dos filmes, não importa. É uma história que se passa em uma ocasião paralela à história dos filmes originais. É simplesmente um derivado. Ah, isso olha que maravilha, gente. Tá, e aí o que é plot twist, Fê? O plot twist, ele é a virada do roteiro do filme. Ou seja, quando você está assistindo o filme e de repente tem uma reviravolta, a reviravolta da história, ou seja, quando o vilão revela que na verdade ele é o mocinho e o mocinho revela que ele é o vilão, na verdade ocorre uma inversão. E dá um exemplo pra gente de um filme que você assistiu que tem um plot twist assim que, nossa senhora, com spoiler, tá, gente? Qual o nome do filme e fala o plot twist. E como a Calbin falou, lembrando que muito provavelmente o plot twist ele é um grande spoiler do filme, a gente vai falar um pouquinho de spoiler depois. Um exemplo clássico é o que acontece em Star Wars, quando o Darth Vader, ele revela que na verdade ele não é simplesmente o vilão do filme, ele é na verdade o pai do Luke Skywalker, ou seja, aí fica um confronto familiar. Era só uma disputa espacial, uma aventura espacial, quando na verdade ali passa a ser o quê? É um pai lutando contra um filho. Contra o filho. E esse é um grande plot twist. É uma das maiores revelações aí da história do cinema. Aproveitando esse gancho, fale pra gente o que é spoiler. Por que tantas pessoas falam: não, sem spoiler, spoiler? Fala pra gente. Muita gente não tem certeza do que é o spoiler. E spoiler não é nada mais nem nada menos que a surpresa, a grande revelação do filme. Ou seja, sabe aquele vizinho chato, aquele amigo, aquele colega de escola, aquele desgraçado que vem e te conta o final de um filme, por exemplo? O cara chega e fala assim: não, mas o mocinho morre no final. Ai. Então, o que esse desgraçado acabou de fazer foi te dar um spoiler, contar uma coisa que você não precisava saber antes de assistir o filme. E aí, passando essa parte do spoiler, quando você assiste um filme e a pessoa fala: nossa, eu tô no hype de assistir esse filme. O que é hype, Fê? Hype tem seus derivados, isso aqui tá muito hypado. Gente, hype não é nada mais nem nada menos do que a expectativa que tá muito alta. O hype tá muito alto, ou seja, existe uma espera muito grande pelo lançamento daquele filme, os fãs estão em polvorosa e em compensação, de repente, o hype pode estar baixo, ou seja, é uma produção que tá pra sair e você fala assim, você percebe que o pessoal não tá muito empolgado, né? Ah, muito boa. Já sabe o que é hype, né? Então eu espero que você fique hypado com esse vídeo aqui. Pra se inscrever nesse canal e acompanhar os vídeos Sessão 7, hein, ó.
E Fê, fala pra gente o que é noob. Noob é um termo que se popularizou muito nos videogames, né? Geralmente é caracterizado por aquelas pessoas que não conhecem muito daquele jogo, ou seja, são os iniciantes, os calouros, são os estagiários do game, né? Ah, esse cara é um noob, ou seja, querendo dizer que o cara não sabe nada daquele jogo que ele tá jogando. Ah, esse cara é um noob de cinema, ou seja, uma pessoa que começou a assistir filmes recentemente, faz pouco tempo, não conhece muito, não tem muita bagagem e acaba sendo desmerecido por ser uma pessoa inexperiente. Olha só que coisa. Deus. E agora, o que é otaku, Fê? Otaku é uma pessoa que é caracterizada por ser, a grosso modo, um nerd de anime e cultura japonesa. Ou seja, quem é nerd pode gostar de anime, de mangá, de filmes orientais, de cinema asiático, mas geralmente o pessoal que é muito focado e é muito fã dessa cultura oriental e japonesa acaba ganhando esse termo otaku. Isso, acaba sendo designado como otaku, que eu carinhosamente gosto de chamar do nerd do anime. E quando aquela pessoa chega pra você e fala, ah, eu quero assistir aquele sitcom. O que é sitcom? O sitcom, ele é uma série de comédia, ou seja, sabe Friends, essas séries The Big Bang Theory, essas séries que são costumeiramente estreladas ou por famílias ou por grupos de amigos, geralmente tem um cenário que se passa ou numa casa, ou numa escola, ou no caso do Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, uma delegacia de polícia, geralmente sempre tem esse formato. São séries que têm episódios que variam entre 20 e 25 minutos de duração, não tem um episódio muito longo, né? Igual, por exemplo, você vai assistir um Game of Thrones, uma outra série tem 50 minutos, 1 hora. E são essas séries de comédia aí que geralmente às vezes tem aquelas risadas de fundo, igual o Chaves, né? E às vezes não tem, como é o caso do Brooklyn Nine-Nine, que não tem sonoplastia de risadas. São séries mais levinhas, mais de comédia? Comédia, sitcom é comédia. E Fê, me fala, quando você tá lendo algumas notícias de alguma série e a notícia tá falando assim, ah, o showrunner da série tal. O que é showrunner? O showrunner é o cara que é o cabeça da série, é o cara que é responsável, geralmente é um dos produtores, é o cara que tá ali supervisionando, tocando aquele projeto, é o cara que é responsável por aquela série, aquele elenco, se precisar substituir um diretor, se precisar substituir o protagonista, o ator, alguma coisa assim, é o cara que a emissora deixa encarregado para tomar conta daquela série. Agora me fala o que é crossover. Crossover é uma coisa que existe faz muito tempo e tem pessoas que não se tocaram ainda assim, mais ou menos o que quer dizer, o que propriamente essa palavra quer dizer. Crossovers existem nos quadrinhos, nos games, nos cinemas, nas animações. Crossover não é nada mais nem nada menos do que o encontro de dois personagens ou dois universos que não coexistem no mesmo lugar, no mesmo espaço. Por exemplo, aquela HQ que saiu Marvel vs DC é um crossover da Marvel com a DC. Ou seja, são duas empresas que são concorrentes e ali naquela ocasião, até para impulsionar as vendas, por estratégia de marketing, de venda, elas optam por trabalhar juntas, promovendo esse encontro inusitado de personagens que não são da mesma casa. Igual a turma da Mônica com a DC. É um crossover, exatamente. É um crossover da Liga da Justiça, da DC Comics, com a turma do Bairro do Limoeiro. Que interessante. Agora vamos falar a diferença entre remake e reboot. Reboot e o remake. Que muita gente confunde, é parecido, mas de longe não quer dizer a mesma coisa. Remake, né, a tradução livre do inglês para o português, é você refazer alguma coisa. É você pegar, por exemplo, o Rei Leão, isso daí eu gostaria de frisar. O pessoal está dizendo que é uma adaptação em live action. Eu discordo veementemente, porque aqueles personagens, eles não são reais. Pra mim, essa versão nova do Rei Leão, ela na verdade ela é um remake da animação feito em computação gráfica. Ou seja, eles pegaram a mesma história, os mesmos personagens, o mesmo roteiro praticamente, e só animaram com computação gráfica. Mas aí a gente pode falar que é um remake e uma live action, ou não? Não, porque live action é um trabalho que é desenvolvido com atores. Aquilo ali é uma captura de movimento. A partir do momento que tem atores atuando, o Donald Glover não é o Donald Glover ali, ele é o Simba. Então ele está usando toda aquela parafernália, ou seja, então está gerando uma animação em cima da atuação dele. Interessante. É da forma que eu vejo. E a diferença entre reboot e remake é que o remake você simplesmente refaz aquela história. E o reboot não, você pode pegar aqueles mesmos personagens e começar a contar aquela história desde o início, mas de uma maneira diferente. Interessante.
bastante. Fala um exemplo pra gente de reboot. A versão com o elenco feminino de Caça-Fantasmas é um reboot. Porque eles ignoram completamente o filme estrelado pelo Bill Murray, pelo Dan Aykroyd, e agora eles vão fazer uma continuação tardia, ou seja, então aquilo ali foi um reboot que não deu certo. Muita gente falou que o filme do José Padilha, do Robocop, era um remake do filme original. Eu acho que ele se encaixa um pouco entre as duas categorias, porque eles refizeram e se contaram aquela história do filme do Paul Verhoeven de 87, porém eles também deram uma abordagem e eles deixaram aberto para uma continuação que provavelmente não vai acontecer, que caracteriza também um reboot. Então às vezes a linha é tênue, mas não tanto. Parece, dá pra né? confundir Dá um pra pouco confundir. os dois. Dá. E o que é easter egg? Que todo mundo fica falando, eu vi tanto easter egg no Stranger Things e tal. O que é, Fê? Easter egg, se você traduzir, Easter é Páscoa e egg é ovo. Ou seja, a caça aos ovos de Páscoa. Qual que é a tradição da Páscoa? Você caçar e procurar, ali as crianças procuram no quintal, em casa, para encontrar aqueles ovos, aqueles tesourinhos que estão perdidos, espalhados ali dentro daquele lugar. O easter egg do cinema, do quadrinho, do game, é a mesma coisa. Não é nada mais nem nada menos do que uma referência. É uma referência que está escondida. Às vezes ela é explícita, às vezes ela é implícita, às vezes ela é bem sutil. E às vezes é, por exemplo, isso aqui, que está no nosso cenário, é um easter egg do Capitão América. Explícito, é o escudo dele que está aqui. Às vezes, de repente, pode ser uma coisa um pouco mais discreta. Mas easter egg é referência. E a gente já falou, né, no meio ali do reboot e do remake, o live action. E o que seria live action, Fê? Live action é um filme com atores, como a gente costuma dizer, na linguagem mais popular. O live action não é nada mais nem nada menos do que o filme que você assiste no cinema e na televisão. São pessoas, são atores. Live action, ou seja, uma ação que é protagonizado ali por atores, que são protagonistas, são coadjuvantes, enfim, mas são estrelados por pessoas. É diferente da animação, é diferente da captura de movimento, é diferente da animação feita 2D, da animação feita em computação gráfica. Live action é um filme feito com atores. E aí quando chega um fãzaço de algum filme, de algum super-herói e fala, eu quero fanservice. O que é fanservice? Tem gente que reclama quando o pessoal coloca demais também. Isso é muito massa velho, que o pessoal brinca. Isso é fanservice puro. Esse filme não tem história, só tem fanservice. Fanservice é aquele momento doce, açucarado, era aquele momento do orgasmo do nerd, assim, a hora que ele vê, ele é recompensado. Vou dar um spoiler aqui de Vingadores Ultimato. Tanto os momentos que o Capitão América fala Avengers Assemble, quanto aquele momento que o Mjolnir, o martelo do Thor, vem pra mão dele, aquilo ali é um fanservice, aquilo é um presente pra gente. Você tá sendo recompensado por acompanhar por tantos e tantos anos esses filmes. É o fanservice é aquela cerejinha do bolo, assim, que você vê e fala, que delícia, cara. E o que é, nesse meio cinematográfico, o que é CGI? Nesse bololô, CGI não é nada mais nem nada menos, virou o meu bordão aqui, quase o Gil Gomes. CGI não é nada mais nem nada menos que a computação gráfica do filme. Ou seja, toda aquela pós-produção, aquilo que é acrescentado por meio da magia da magia dos efeitos especiais, todo o aparato, equipamento que esses estúdios têm, milhões que eles têm pra gastar, pra colocar carro voando, nave voando, colocar o poder do super-herói ali, o cara soltando, dando um Hadouken ali. Tudo isso daí é CGI, é a computação gráfica, o efeito especial do filme. Então, amiguinhos, quando alguém chegar e falar pra você, puta, aquele CGI daquele filme é horrível demais, você já sabe o que é CGI? Antigamente eles chamavam só de CG, que é computação gráfica. Hoje passou a chamar CGI e eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu não sei porque que eles mudaram. Começaram a chamar assim, mas quer dizer, tudo a mesma coisa. É isso aí, gente. Esse foi o nosso vocabulário nerd. Um pouquinho só, porque aí tem termos. Se a gente for falar, são vários. Se vocês quiserem mais um, 2 desse, podem comentar aqui, falar as palavras que vocês querem que a gente fale o que é. E é isso, né, Fê? O importante é salientar o fato de que o conhecimento ele existe para encantar as pessoas, como diz o Mário Sérgio Cortella, e não para humilhá-las. Então, o nosso intuito aqui não é mostrar que a gente sabe mais do que vocês, até porque tem muita coisa que você que está assistindo com certeza sabe que a gente não sabe, por isso que a gente pede para vocês comentarem, para vocês darem uma incentivada no nosso trabalho, dar uma olhada no link do nosso Apoia-se que está aparecendo. A gente pede para você seguir a gente nas redes sociais que você está vendo aqui, porque a gente quer que vocês interagem, que vocês deem um retorno pra gente. A gente continua, não continua, vai por um lado, vai pro outro. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, compartilhar, comentar. Sigam a gente nas redes sociais, que lá também a gente interage bastante, né? É isso. Não esquece de apertar o sininho da notificação pra você receber os nossos vídeos em primeira mão.
Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Até os próximos. Tchau.